Então estamos aqui para dar continuidade ao curso de Estética e Filosofia da Arte da turma B e no próximo slide a gente vai entrar no módulo 2, vídeo 2, a poética de Aristóteles, tal como foi dito logo no começo do curso. Próximo slide, as técnicas da imagem. Quero começar com vocês voltando um pouquinho à República. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre a questão das traduções. Eu disse para vocês que a gente vai usar este livro aqui, que é da Lia, a tradução da Lia. Mas eu vou usar também este aqui, tá? Esse é do Carlos Alberto Nunes. Vou usar as duas traduções e, às vezes, eu vou também sugerir algumas traduções. Vocês podem usar as duas, qualquer uma das duas é interessante, e também compará-las ambas o original em grego, como eu deixei para vocês o link, como eu também vou tentar fazer aqui um pouquinho com vocês. Então, a questão das técnicas da imagem remete ao livro 3 da República, que a gente não leu naquele vídeo sobre Platão, e nós vamos retomar aqui. Então, a questão do livro 3 da República, como a gente vai ver aqui no texto, 392d, é quando Platão, na voz de Sócrates, tenta pensar não só o que é a mímese, mas quais são as suas partes, a elocução, como é que ela se dá, como é que se constroem as personagens dessa mímese, e num determinado momento, ele no diálogo diz: tudo que os mitólogos e poetas contam não é um relato de fatos passados, presentes ou futuros? Que mais poderia ser? Perguntou. Não conseguem esse desiderato, ou eles não conseguem esse desiderato, os mitólogos e os poetas, ou por simples exposição, ou por imitação, ou por ambos os modos ao mesmo tempo? E aí é uma questão para nós, parece que está tudo tranquilo, né? Mas aqui existe o simples exposição e imitação, que são os termos gregos diegese e mimesis, ou mimesis, como vocês vão ver depois, eu vou falar também um pouquinho do termo. Diegese aqui, né, enfim, é um termo que vem do texto jurídico. Vocês vão ver isso no texto Jacinto Lins Brandão, que eu vou citar para vocês daqui a pouco. E esse termo fala de uma narração direta. Eu estou falando daquilo que eu vi, eu estou narrando. E Sócrates toma então essa questão, no próximo slide a gente vai ver, ele pega essas duas formas, então, de construir um texto, né? Construir um texto ou por simples narração, diegético, ou por mímese, mimético. E aí ele diz: eu posso narrar uma personagem apenas como um narrador, e ele pega a personagem Crises, que é uma personagem que está no Homero. Narrar os personagens Crises pela voz do próprio narrador, Homero. Então, Homero narra essa personagem, ou, diz Platão, imitar alguém, ou pelas palavras, ou pelos gestos, não é representar a pessoa imitada? Então, esses dois modos que para Platão são excludentes. Aqui ele coloca de novo, né, gestai, enfim, que é a ideia, né, que você vai tentar, então, imitar ou moio, igual, reproduzir essas pessoas tal como elas são. Essa questão para Platão, no livro 3, ela vai seguir, ele vai continuar explicando essa questão, e ele vai mostrar que quando eu imito alguém, fazendo a voz desse alguém, por exemplo, quando eu faço a voz de Crises, quando eu me porto como um velho, fazendo de conta que sou um velho, esse tipo de mímese leva o próprio imitador, o miméticos, o poeta, a tomar o lugar dessa personagem, a tornar-se um pouco essa personagem, a incorporar inclusive vícios dessas personagens e a esconder, vamos dizer assim, essa ordem da mímese, que é muito mais direta, muito mais clara, quando eu estou simplesmente narrando. Eu sei que é o Homero que está narrando, eu sei que o Homero, apesar de estar produzindo uma personagem, criando uma imagem, essa imagem que ele está produzindo, eu sei que é uma imagem produzida pela voz do narrador. Então ele vai fazer essa distinção e, óbvio, né, vocês vão ler o livro 3, ele vai escolher, Sócrates e os seus debatedores, a forma diegética como melhor, menos pior, vamos dizer assim, do que a mimética. Ela é menos enganadora, ela é menos ilusória, ela cria menos esses elementos de ilusão enganadora. E o próximo trecho, aqui eu coloquei para vocês só a imagem toda que estava ali no fundo, que é a imagem de Cristo
tentando pagar o resgate, então, para Agamemnon, que é o trecho que está ali sendo comentado por Platão, e é muito interessante esse trecho porque o Sócrates de Platão, produz um exercício que é passar da voz direta, do discurso direto, para o discurso indireto. Ele pega, então, o poema de Homero e transforma numa linguagem narrada. Então ele produz um pouco esse jogo, não só daquilo que está sendo dito, mas também do como está sendo dito. E aqui eu trouxe só para vocês, para ver um outro modo de mímese. E eu trago aqui para vocês no próximo slide a questão desse esse texto que eu coloquei lá para vocês, está disponível na internet, do Jacinto Lins Brandão, em que ele vai comentar exatamente 392D do livro 3 da República. E ele vai dizer: podemos sem dúvida considerar que o gesto inaugural da nossa teoria da literatura se encontra na República de Platão, quando Sócrates esclarece a Adimanto que não compreendera a distinção entre logos e lexes, entre palavra e elocução, proposta pelo primeiro, na derradeira etapa do exercício de hierese, voltado para estabelecer qual seria a educação dos guardiões, nesses termos: porventura, tudo quanto é dito por oradores de histórias, mitólogo, ou poetas, poeton, não é diegese sobre coisas que foram, são ou serão, coisas que são presente, passado, futuro. Para Jacinto Lins Brandão, aqui se inaugura algo que depois será o terreno da teoria literária. Por quê? Porque não é mais só logos, a palavra, o discurso, mas também a elocução, o como esse discurso é formado, o como esse discurso é produzido, o como essas personagens são criadas e o como elas vêm a ser na sua produção, na poiesis, no mito. Então, essa questão que a gente vai ver como ela vai ser reinterpretada e levada a um outro patamar pelo texto de Aristóteles. E agora, os modos da mímese, ou os modos da imitação. Parênteses, o Jacinto Lins Brandão vai dizer que o que Aristóteles faz é jogar para dentro da mímese a diegese. Então, a narração passa a ser parte da mímese e não elementos separados e opostos, como aparece em Platão. Mas ainda assim ele vai retomar muitas das questões que aparecem lá no livro 3, como os modos de se produzir essa imitação, essa imagem. E no próximo slide, vamos começar. A primeira questão é como Aristóteles põe o estatuto da mímesis. A gente viu lá em Platão, no livro 10, que a técnica do miméticos, a técnica do poeta, a técnica do pintor, o zoógrafo, aquele que grafa a vida, ela não tem nenhum grau de verdade. Ela é muito inferior, inclusive, à ordem dos obreiros, à ordem das técnicas de produzir mesas, camas, cadeiras, arreios, porque o produtor da mímese, o técnico da imagem, é aquele que lida com o puro nada. Quando a gente chega em Aristóteles, no livro 4, vocês vão ver que a questão da mímese é outra. A gente vai falar um outro elemento dessa figura da mímese. Ela não é mais puro engano, ela não é mais aquilo que é da ordem do engano, da ilusão, da perda, daquilo que eu não sei o que é, se é belo ou não é belo, porque eu não sei o que é o belo, sei o que são as coisas belas. Ao contrário, Aristóteles vai dizer que a mímese é parte constitutiva do próprio modo de conhecer do homem. E aí ele diz: a tendência para a imitação é instintiva no homem, desde a infância. Neste ponto, distingue-se de todos os seres por sua aptidão muito desenvolvida para a imitação. Pela mímese adquire os primeiros conhecimentos, por ela todos experimentam prazer. Prova é-nos visivelmente fornecida pelos fatos, objetos reais que não conseguimos olhar sem custo, contemplando-os com satisfação em suas imagens mais exatas. E aí ele vai dizer um elemento que vai reaparecer muitas vezes na história da estética, é o caso dos mais repugnantes animais ferozes e dos cadáveres. Coisas horrorosas na mímese são tornadas belas. Não porque a coisa é bela, mas porque a coisa é produzida de tal modo que nós admiramos nessa coisa a técnica empregada na sua construção, que é o que ele vai dizer. Sentem prazer em olhar essas imagens, cuja vista instrui e os induz a discorrer sobre uma e a discernir ali fulano ou ciclano. E se acontece alguém não ter visto ainda ser um cadáver, um animal feroz, o original
A imitação produz prazer, mas não é a imitação que produz prazer, mas a perfeita execução, ou a cor, ou outra causa do gênero. Então essa questão, que está aqui no livro 4 da Poética, muda totalmente o estatuto, vamos dizer assim, da pergunta pela imagem. Não é mais uma pergunta apenas ontológica, qual a verdade da imagem, qual é a referência da imagem, qual é a sua relação na ordem dos saberes, e vocês se lembram que quando Platão ordena a imagem não tem nenhum contato com o saber, ao contrário, ele é um processo a partir do qual o homem aprende e a partir do qual o homem elabora prazer. E esse prazer não é um prazer pelo engano, mas sim um prazer pela própria técnica, pela execução. E aí a gente vai ver o próximo slide. Eu volto para vocês com as questões que a gente já viu um pouquinho, por isso que eu falei que eram questões que a gente ia retomar quando falasse de Aristóteles. É óbvio que eu não posso dizer que essa cena do desastre de guerra é bela. Assim, que lindo, pessoas mortas, mulheres após uma cena de estupro, provavelmente. Isso não é, entre aspas, belo, como uma imitação direta do real. O que eu admiro nessas imagens é exatamente a síntese que o artista conseguiu produzir desses elementos do real, constituindo sim uma cena cuja técnica, cuja execução causa em mim prazer. A próxima imagem também vocês já viram, só que isso vai colocar para a gente fechar um pouquinho, é também a questão do Jeff Wall, que vocês viram no texto da Susan Sontag, que é essa grande imagem que produz engano, e esse engano faz parte dessa construção, porque ele quer enganar, exatamente que isso é uma cena de guerra quando ela não é, e nós sabemos que ela não é, mas também produz esse engano a partir de elementos constitutivos, de elementos formais, que nos levam a admirar o engenho do artista, que não precisa ser o belo aqui no caso. A próxima imagem. E eu vou falar então um pouquinho agora do texto mesmo do Aristóteles e voltando também à questão das traduções. Existe essa tradução aqui do Eudoro de Souza, muito interessante, eu uso bastante também, e existe essa tradução recente do Paulo Pinheiro, que é bilíngue, e existe uma outra tradução que é da Autêntica, que é bilíngue, que está disponível naquela biblioteca virtual da BCE, eu acabei de ver. Também é interessante porque tem essa questão de ser bilíngue e é interessante para nós fazer essas comparações, né, dos termos. Inclusive, vocês vão ver que alguns termos eu vou trocar, eu vou sugerir uma outra tradução. Embora, é claro, eu não estou nem querendo me comparar ao tradutor, mas são só questões para pôr uma outra interpretação. As traduções, elas são também interpretações, é por isso que a gente compara traduções. Bom, já que Aristóteles diz que a mímese produz prazer, não porque ela engana, mas pela sua constituição, ele vai então entrar nesses modos da mímese, tal como Platão fez quando fala de diegese e imitação e mímese, ele também vai propor como que essa mímese se constitui. E outra coisa que Aristóteles vai fazer, ele vai separar os modos da mímese, os meios da mímese, mímese da pintura, mímese da poesia, são imagens, mas são imagens diferenciadas. E aí ele vai dizer, então, que a mímese tem que ser compreendida segundo os meios, a cor, as formas, os sons, as palavras. Uma coisa é a música, outra coisa é a pintura, outra coisa a poesia. Pelos objetos. Essa questão dos objetos eu coloquei aqui por perífrase no do Toi Etera, pelos diversos, porque não existe essa palavra objeto, as qualidades, não existe o termo objeto, na verdade são as diferenças, os diferentes, que na verdade esse momento da mímese é quando Aristóteles vai dizer que é uma eleição do que é mimetizado. Você pode mimetizar pelo melhor, pelo pior ou pelo igual. E quando você mimetiza pelo pior, por exemplo, quando Goya vai mimetizar a guerra pelo pior, você escolhe elementos que constituem esse pior. E o mesmo vale pelo igual e pelo melhor. Então é uma eleição dos elementos que constituem essa criação. E os modos, os tropos, que é a narração ou ação, ou ainda a combinação de ambos, que é mais ou menos a diegese e a mímese, tal como a gente viu em Platão. No próximo slide, eu coloquei aqui, visto que aqueles que realizam a mímese mimetizam personagens em ação, é necessário que esses sejam de elevada ou de baixa índole. As personagens seguem quase sempre esses dois únicos tipos, pois é pelo vício e pela virtude que se diferenciam todos os caracteres. Então eu escolho ou representar pelo melhor ou representar pelo pior. Em verdade,
ou melhores que nós, ou piores, ou tais quais, assim como fazem os pintores. Polignoto retrata. Retratar é um termo que não existe em grego, né? Então a palavra é ikaiso, kaisen, tá? de ícone, né? Enfim, então não, a palavra retratar, depois a gente discute o porquê que o próprio Paulo Pinheiro marca, ele põe uma nota nessa questão. Então, Polignoto retrata ou mimetiza personagens melhores, pausam piores e Dionísios semelhantes, pois é evidente que cada uma das mídias mencionadas se apoiará nessas distinções e será diferente na medida em que se mimetizam, nesse sentido, objetos diferentes. Mestai, tom, tropon, né? Objetos diferentes. As mimeses se constituem também nessa diferença. O próximo slide eu vou trazer para vocês uma questão um pouco contextual. Na verdade, nós não conhecemos pintura grega, e vocês viram que o Aristóteles faz uma comparação com a pintura, e vocês vão dizer, mas ele não acabou de dizer que os meios são diferentes, a cor e a palavra? Sim, mas ele faz sempre essas analogias. E aí, há muito texto em torno disso. Se vocês quiserem, depois eu passo alguns textos para vocês sobre a questão da pintura. Nós não conhecemos a pintura grega, praticamente só aquela que está em vasos, em cerâmica. E eu peguei aqui de um contexto outro, algumas pinturas que podem mostrar mais ou menos aquilo que o Aristóteles está dizendo. Esse aqui seria, talvez, Polignoto, tá? Que é atribuído a. Então é uma pintura dos homens melhores do que nós. Aqui, um mosaico que não é grego, então não é da mesma época, mas que mostra personagens em que os elementos constitutivos levam a esse pior, não no sentido apenas do vicioso, mas engraçado, um pouco cômico, deformado. E a outra imagem vai mostrar para nós um tipo de pintura que vai depois aparecer em Roma, que é a pintura das cenas de vida comum, né? Que é um mergulhador, homens em banquetes, que são homens iguais a nós. Então essa mimese do igual, que é muito interessante, que Aristóteles não leva muito a termo, ela desaparece um pouco, ela é um pouco relacionada à lírica para alguns autores. A lírica seria então esse modo de eleger o igual, né? O igual a nós. Se nós levarmos para um campo um pouco anacrônico, e depois a gente vai falar disso, talvez a representação pelo igual ela vai se dar plenamente no que nós chamamos de romance do século XIX. Essa ideia do retratar o homem comum, não é nem um homem deformado, vicioso, extremamente vicioso, nem um homem elevado. Próxima imagem. E aí depois nós vamos para os tropos, né? Como eu falei. Além dessas, há uma terceira diferença, o modo como alguém poderia mimetizar em cada uma dessas artes, pois é possível mimetizar com os mesmos meios e com os mesmos objetos, ou pela via da narração, tornando-se outro, como faz Homero, ou permanecendo em si mesmo, sem se transformar em personagem que atuam e agem mimetizando. Se vocês notaram aqui, é uma espécie de comentário do que está lá no livro 3 de Platão. Eu posso usar os mesmos meios, como a pintura, mas eleger caracteres diferenciados. É um pouco aqui que nós vamos entrar agora para separar os gêneros. E no próximo, aí ele vai separar. Então, aquilo que também se utiliza dos mesmos meios, a palavra, pode variar conforme a eleição e também conforme o modo. E ele vai falar então da comédia, da tragédia e da epopeia. Aqui ele vai falar brevemente da comédia. A comédia, como se disse, é a mimese de homens inferiores, porque são engraçados, porque você, para produzir mimese cômica, geralmente o traço de caractere tem que ser exacerbado, mas não todavia de toda espécie de vício. O cômico é apenas uma parte do feio. Poder-se dizer que o cômico é um determinado erro, determinada forma de vício, e uma vergonha que não causam dor ou destruição, como bem exemplifica a máscara cômica. Ela é feia e disforme sem expressar dor. Então não é exatamente o vicioso que é o cômico. E depois ele diz, durante o texto, que a comédia ele vai tratar em outro lugar, e aí gera toda aquela ideia, né, que vocês devem ter lido no Nome da Rosa, de que existiria um livro da comédia, mas ele não trata muito mais especificamente da comédia.
Agora a gente fica com a epopeia e a tragédia. Aqui eu coloquei novamente para vocês essa contraposição entre uma forma elevada e uma forma, vamos dizer assim, em que os elementos viciosos, os elementos que nos levam à animalidade se unem. E nesse par, Atenas Márcias novamente se repõe essa questão que aparece no Aristóteles. No próximo slide, ele vai dizer que a epopeia e a tragédia, elas usam os mesmos meios, a palavra, e elas também compartem a eleição. Ambas vão tratar de homens superiores a nós. A epopeia acompanha a tragédia ao tal ponto de ser mímese de homens de caráter elevado, por meio da linguagem metrificada. Mas se diferencia, e aí a diferença é no modo, por ter a epopeia uma métrica uniforme, por ser narrativa. E ainda quanto à extensão, pois a tragédia tende, tanto quanto possível, a se limitar a um único período de sol, a um dia, e a gente vai ver um pouquinho isso quando eu falar do Édipo, que é uma tragédia perfeita, segundo Aristóteles, ou a exceder minimamente o período de um dia, enquanto a epopeia não se limita no tempo. Então a tragédia tem essa limitação temporal, essa unidade de tempo, porque ela tem que se constituir enquanto verossimilhante como ação, e essa ação tem que se dar no palco. E o próximo slide pois, a tragédia, a mímese de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extensão, em linguagem ornamentada, não é em linguagem comum, com cada uma das espécies de ornamentos distintamente distribuídas em suas partes. Mímese que se efetua por meio de uma narração e que, em função da compaixão ou do pavor, realiza a catarse de tais emoções. Então essa é a questão da definição da tragédia. Vocês viram o que ele vem fazendo? Você tem os meios, você tem a eleição do objeto e você tem os modos. E esses meios, essa eleição e esses modos vão produzindo na sua intersecção esses gêneros. Às vezes eles se encontram no meio, se distinguem na eleição. Se encontram na eleição, se distinguem no modo. Então, um pouco essa questão que ele põe para nós, muito claramente, nos textos que depois a gente vai ler mais pontualmente. No próximo, então, eu queria voltar um pouquinho à questão do Platão novamente. Para Platão, não sei se vocês se lembram que a gente leu, o problema da imagem é porque a alma ela tem duas cordas, vamos dizer. Ela tem a corda do cálculo, que é a geometria, que é aquilo que mede, que mensura, que compara e que sabe, portanto, por comparação, o que é grande, o que é pequeno, o que é maior, o que é menor, e as paixões, que são da ordem do múltiplo, do variado, que é hora grande, hora pequeno, que é conforme o modo de observar, que é desmedido, aquilo da imagem, né, a cama do pintor, eu vejo por um determinado ângulo, então ela é um modo de observar. E a corda tocada na alma pela imagem é essa. Então, a imagem para Platão, ela faz com que você não tenha capacidade de mensuração. E é por isso que eu me perco. Aristóteles já põe uma outra questão. Essa corda que é tocada na alma, ela é tocada de um modo constitutivo pelo poeta. O poeta sabe o que ele quer quando ele vai produzir no seu espectador a catarse. Quando ele vai produzir no seu espectador esse movimento da alma. Então não é apenas um engano. E agora a gente entra um pouquinho nessa questão da tragédia. Ele vai dizer que a tragédia tem 6 partes, eu leio daqui a pouco para você quais são elas. Dessas 6 partes, que a gente não vai tomar todas elas, a gente vai tomar o enredo como a parte mais importante da tragédia. A mais importante dessas 6 partes é a trama dos fatos, pois a tragédia é a mímese não de homens, mas das ações e da vida. A fortuna e o infortúnio, e aqui a tradução é minha, tá? Porque no trecho que vocês vão ler a felicidade e a infelicidade, por que eu escolhi fortuna e infortúnio? Porque eudaimonia e kakodaimonia tem o daimon aqui no meio, a ideia de fortuna. A fortuna também é uma espécie de daimon, é uma espécie de divindade. Portanto, é a boa fortuna e a má fortuna que se constituem na ação. E o objetivo visado é uma ação, não uma qualidade, pois segundo os caracteres, os homens possuem determinadas qualidades, mas segundo a ação, são felizes ou afortunados, na minha tradução, ou o contrário. Essa é uma questão muito importante. A tragédia, ela não é movida pelos caracteres, pelo ethos das personagens. A tragédia é movida pelo enredo. A tragédia é movida pela trama dos fatos. A tragédia ela é movida, portanto, por uma espécie de ordem do destino do enredo que leva essa personagem
da fortuna ao infortúnio, que leva essa personagem a decair. E é isso que produz em nós essa passagem da fortuna ao infortúnio, ou o contrário, esse elemento catártico, que é um elemento de movimento da alma. Não é, portanto, algo da ordem, depois que a gente vai entender como moralizante, né? O personagem mereceu ou não mereceu a fortuna ou o infortúnio, porque isso não produziria em nós esse elemento trágico. E aqui, então, Aristóteles, ao pensar a tragédia, submete o caráter do herói à teia de situações. Tá? Então, a pragmaton, né? As situações, os fatos. E ele diz, o enredo, que mitos, é o princípio com que a alma da tragédia. Em segundo lugar estão os caracteres, que é o ethos. De fato, algo semelhante se passa com a pintura, pois se o pintor aplicasse aleatoriamente as mais belas cores a uma superfície, o resultado não teria o mesmo encanto de uma imagem delineada em preto e branco. Isso é muito interessante também, porque muito da teoria da pintura vai sair daqui. O desenho, o enredo, é a alma da tragédia, como o desenho é a alma da pintura. E a cor, o colorido, farmaco, é uma espécie de veneno, de envenenamento desse desenho. Um desenho fraco, absorvido pelo colorido, não levaria a produzir esse elemento trágico. Ou seja, se eu deixar que os caracteres das personagens tomem a frente, o elemento trágico ele é muitas vezes diluído. Vale lembrar que depois o Aristóteles fala em longa parte do texto quais são os melhores enredos, os melhores mitos, né? Porque o poeta ele não inventa esses enredos, ele colhe esses enredos, esses mitos, a grande mitologia da Grécia. Então são geralmente histórias que já existem. O que o poeta produz é a confecção a partir desses mitos. Por isso que há enredos, há mitos melhores e há mitos piores. Há mitos mais passíveis de produzirem esse elemento trágico e outros menos. É isso. O Aristóteles também vai dizer um pouco sobre isso. O próximo slide, o enredo trágico. O enredo trágico, ele tem esse elemento. Então, não é um enredo moral. A reviravolta, conforme dissemos, é a modificação que determina a inversão das ações. E esse deve se dar retomando a fórmula segundo o verossímil e o necessário. Então, essa questão do verossímil e do necessário também é muito interessante. Não é mais a verdade, mas a verossimilhança, que é uma verdade fraca. É uma verdade interna. É óbvio que se há algo no enredo que produz uma espécie de quebra, por exemplo, o mecané, como ele vai dizer, ou que depois vai ser traduzido por Deus ex machina, algo que vem de fora para corrigir o enredo, vem uma personagem de fora para produzir o final, para dar um jeito numa situação que não se conclui pelo próprio enredo, é um defeito. É um defeito de verossimilhança. E também é um defeito na ordem do necessário. Tudo numa tragédia precisa ser necessário. Uma coisa leva a outra. Eu sempre gosto do exemplo de um filme do Woody Allen, que chama Poderosa Afrodite. No final, Afrodite é uma mulher linda e ela acaba ficando sozinha, depois ali no jogo amoroso da comédia. É uma espécie de comédia romântica. E aí ela está indo embora no carro sozinha e de repente cai um avião na estrada e desse avião sai um homem lindo. E eles terminam se olhando assim. É uma brincadeira do Woody Allen com a ideia de Deus ex machina. Cai do céu uma solução, que é muito criticada pelo Aristóteles. Depois o reconhecimento, como o próprio nome indica, é a modificação que faz passar da ignorância ao conhecimento, modificação que ocorre na direção da amizade e hostilidade, envolvendo a distinção entre o que diz respeito à prosperidade ou à adversidade. A mais bela modalidade de reconhecimento é aquela que se dá com a reviravolta, como ocorre no Édipo. No Édipo do Sófocles, que a gente vai comentar daqui a pouco. E, próximo, eu queria trazer aqui então para vocês um outro autor contemporâneo nosso, que é o Jacques Rancière. O Rancière tem um livro que chama Partilha do Sensível, em que ele vai tentar entender exatamente o que está acontecendo quando Aristóteles e Platão estão tentando encontrar esses espaços para a técnica da mímese, o lugar da imagem, a verdade da imagem, o lugar da tragédia, o lugar da comédia. Quais são essas partilhas do comum? As partilhas, portanto, daquilo que era próprio a comunidade. Vale lembrar que a catarse aristotélica, ela tem a ver com a polis. Ela não é uma catarse psicológica subjetiva, tal como nós entendemos hoje em dia. Então, um pouco essa
partilha do comum, daquilo do todo, que se dá nesses textos. E o